Boa tarde a todos. Solicito os senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 128, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 9 de dezembro de 2019, expediente, moção 049/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 593/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 594/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 977/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimentos números 595 e 596/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Veto total aposto pelo prefeito municipal ao PL 96/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projeto de lei PLC-PE 035/19, de autoria do prefeito municipal. Projetos de leis PLs 119/19 e 120/19, de autoria da vereadora Camilo Nascimento. PL 121/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de lei PE 141 a 146/19, de autoria do prefeito municipal. Era isso, presidente. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos tratar assunto desta casa na sala da presidência. Reabertos os trabalhos, terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Com a palavra o vereador Salésio Lima, ausente. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Vossa Excelência tem mais de 2 minutos cedido pelo vereador Júlio Colombo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, saudar o Juan, saudar o BAC, o presidente do bairro Mina Brasil, enfim, todos que estão aqui prestigiando a sessão. Nós vamos então hoje voltar ao nosso PL 109/2019, que fala sobre a proibição e a produção de mudas e distribuição da espatódia. Então, é um tema que a gente veio debatendo durante o segundo semestre, fizemos várias atividades, né? Essa árvore também é conhecida como bisnagueira. E o projeto incentiva, então, a substituição desta árvore, porque é nociva à fauna. Facilmente você abre uma flor de bisnagueira no chão, normalmente tem um inseto polinizador, professor Gervásio, morto dentro da flor dessa árvore. Então, o projeto prevê que caberá ao Poder Executivo a supressão de todas as árvores espatódia existentes em áreas públicas
e de forma amigável a supressão nos terrenos particulares. Aí tem toda uma sistemática. O que os produtores de abelhas sem ferrão fizeram, vereador Toninho? Pegaram a lei estadual, que já tem essa obrigatoriedade, e aprimoraram a lei. Então posso dizer com toda tranquilidade aos vereadores, vereador Júlio Colombo, que também assina o projeto, que este projeto ficou bem melhor que a lei estadual. Por quê? Porque ela foi aprimorada por uma comissão de produtores. Vejam bem, o caminhão que extrai as árvores já existe. A equipe que extrai as árvores já existe. A função de extrair a árvore já existe. Então, não se cria nada que já não exista e cujo modus operandi não seja parte do município, vereador Toninho. Então, não existe nenhuma novidade, apenas estamos dando esta atribuição. Chegamos a mostrar que aqui na Praça Esperandino Damiani, em frente ao Colégio Marista, tem 3, vereador Aleu, dessas árvores. Então, nós vamos manter a cobertura arbórea, vereador Júlio, não se trata, vereador Júlio, de extração, né? Se trata de substituir ou por árvores frutíferas ou de flores, que sejam do mesmo porte. E para isso o município tem o horto florestal. Aí eu gostaria que o senhor comentasse isso. Não, eu só gostaria de reiterar que no primeiro momento, quando a gente entrou com esse projeto, era única e exclusivamente pela proibição. Aí, com parceria com todos os vereadores, a gente conseguiu evoluir o processo com a participação de todas as pessoas envolvidas, e eu acredito que essa participação, inclusive com os meliponários, né, ela foi de suma importância e tem feito muitas pessoas a incrementarem e a começarem a participar desse tipo de atividade. Então, a participação aqui de todos os vereadores na construção, porque nós tivemos que superar alguns obstáculos de leis anteriores, em uma reunião ali no gabinete da presidência, todos os vereadores se demonstraram. Então, além da autoria do vereador Zairo Casagrande e do vereador Júlio Colombo, teve a participação de todos os vereadores. Queria colocar uma questão para o senhor, queria que o senhor aguardasse um pouquinho. Diante do seguinte comentário, com a questão dos agrotóxicos tomando conta da nossa agricultura, eu ouvi a expressão que está mais fácil criar abelhas no perímetro urbano, porque aqui não se usa agrotóxico, vereador Miri. Nós não temos esse problema. O que o senhor acha dessa expressão, que criar abelhas sem ferrão está até mais, de certa maneira, facilitada, em função de que aqui nós não temos, no perímetro urbano, uso de agrotóxicos? Essas abelhas, elas não representam qualquer tipo de risco ao ser humano. Muito pelo contrário, elas ajudam em muito a polinização. Então, eu tenho plena convicção que o caminho é esse. Acredito, como já vi, algumas pessoas que moram na área urbana com as colmeias dessas abelhas. Obrigado, vereador. Então, é um projeto de autoria do vereador Júlio Colombo e deste vereador. E, em relação aos terrenos particulares, a gente coloca a mesma sistemática, mas de forma amigável. Quer dizer, nós vamos usar o mesmo caminhão, que já trabalha com isso, a mesma equipe, vereador Arleu, que já trabalha com isso, a mesma função, que já é feita, só que a lei tem mais um detalhe que é melhor que a lei estadual, porque nós já estamos autorizando por lei, pois não? Pois não, vereador? Nós estamos autorizando a supressão. Aquele cidadão que quiser extrair a sua árvore não precisa fazer nenhum procedimento. Você tem mais 1 minuto e 30 cedido pelo vereador Júlio Colombo. Obrigado. Então, o cidadão que tem uma espatódia no seu terreno, ele não precisa fazer mais procedimento nenhum. Ele vai estar autorizado por essa lei a ele mesmo extrair. Porque o procedimento de extração de uma árvore é muito complicado. Então, a lei tem mais essa diferenciação, professor Gervásio, em termos de melhoria em relação à lei estadual. Perfeito? Então, qualquer cidadão, por esta lei que nós vamos votar hoje, já está autorizado a arrancar se estiver no seu terreno. Vereador Zairo, só para fazer justiça, o Gervásio hoje pagou a promessa dele. Opa! Ele trouxe um belzinho aí para os vereadores experimentar. Ele estava preocupado, porque nós estávamos cobrando dele. Professor, eu me sinto aliviado porque a cobrança nessa casa era muito grande.
em relação a este mel. Então, fico agradecido pela cortesia. Então é isso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Jairo Casagrande. Questão de ordem, então, é para que seja incluído na pauta de hoje a votação do PL 109/2019. Já passou em todas as comissões. Em votação, os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado, será atendido de plano. Vereador do PP, Edson Luiz Nascimento, Paiol. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste nas galerias, nosso amigo Bach, que faz um brilhante trabalho no bairro da Juventude, né? E a todos que estão aí também. Senhor presidente, hoje, 9 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional contra a Corrupção. A corrupção existirá enquanto priorizamos o ter sobre o ser. Então, é um dia muito importante, né? Porque às vezes nós falamos da corrupção e olhamos muito para Brasília, né? Olhamos lá para a Câmara Federal, e não lembramos, vereador Toninho, que corrupção às vezes é a gente estacionar aqui na vaga de cadeirante. Isso é corrupção. É tentar furar uma fila, é usar do benefício que às vezes eu fico até meio constrangido quando a gente vai em um ambiente e tem que usar da palavra que é vereador para se beneficiar, para poder ser atendido, não se beneficiar, para poder ser atendido o pedido de alguém que nos procura, que não deveria de ser assim. Eu acho que nós deveríamos de todos, independente de ser vereador, deveríamos de ter o mesmo atendimento, né? E nós vimos muito falar na questão de corrupção lá fora, né? Mas nós temos que começar a moralizar a nossa cidade, o nosso bairro, né? Até no próprio, e a gente veja muito isso, vereador Arleu. Às vezes a gente está andando de carro por aí, a gente veja uma pessoa jogar um papel pela janela do carro. Isso é corrupção. Corrupção não é só desviar dinheiro público. Corrupção é as atitudes nossas também, né? Então, por isso que eu sempre peço para as pessoas, né, onde a gente vai, que nos cobrem trabalho, que nos cobrem atitude, né, e que nos cobrem para que a gente não caia na mesmice, né? E para que a gente continue tendo caráter e lutando pelas coisas boas da vida. Era isso, senhor presidente. Vereador Merida Agostinho ausente. Vereador Republicanos, partido. Vereador Odinei Potelec, declina. Do PSC, Jair Augusto Alexandre, estou cedendo meu tempo ao vereador Ademir Honorato. MDB, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e meio cedido pelo vereador Júlio Colombo? Ou Júlio? Já foi. Ok. Cedeu o vereador Tito. O Tito também cedeu? Cedeu. Então, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, públicos assistem aqui em casa. 10 e meio, na verdade. 10 e meio. Hoje eu venho aqui para confirmar um relato que eu fiz em maio de 2017 e assim por diante, como estamos fechando o ano, para fazer uma constatação geral. Em maio de 2017, como eu falei, eu subi aqui e fiz uma projeção, né,
das leis que tinham sido feitas naquela época, de 2017, 2018, 2019 e 2020. Tudo em relação a 2016. Todo o crescimento relativo aos projetos de leis austeras, né, que foram muito, os contribuintes foram muito lesados nesse momento, o bolso do contribuinte, na verdade. Falei em percentuais e os valores, eu estou errando em menos 0,2% daquilo que eu falei em 2017. Agora eu quero mostrar um pouco mais e revelar até a causa, o efeito das leis, né, até o caixa da prefeitura. Né, o porquê das entradas e das saídas desse dinheiro também, desses valores. O quanto tem em caixa e quanto vai ter em 2009 e 2019 agora, né, e 2020 sobrando. Pasme, o prefeito ele não vai conseguir gastar todo esse dinheiro, é o que está mais ou menos desenhado. Agora em 2019, por exemplo, vai sobrar mais de 100 milhões em caixa. Isso nós estamos, é só pegar a lei orçamentária do ano passado e desse ano com que vai entrar, que vai dar de tirar certinho ali. Só eu não estou contando com os contratos de aditivos, né, os aditivos de contratos aos contratos que foram feitos, que disso daí a gente está acompanhando no Diário Oficial. Então vamos às contas então com relação a 2016, né? E em 2017, né, conforme na parceria que eu falei, o governo pegou e retirou mais de 20% dos contratos das parcerias que tinha com as pessoas, com as entidades. Diminuiu os recebíveis dos cargos comissionados de confiança à época, foi muito austero. Diminuiu o número de cargos de confiança, foi muito austero nesse ponto também. Hoje já está voltando tudo ao normal, como era já em 2016, com bastantes cargos de confiança. Ou seja, ele enxugou a máquina, né, no primeiro momento. E isso já lhe garantiu para pelo menos, retirar a diferença da inflação desses 4 anos, aquela ação de 2017. Agora, a real motivação dessa arrecadação recorde com a economia do município em baixa, como é que houve isso? Como é que aconteceu isso? A economia do município em baixa e, mesmo assim, ele aumentou, né? Então, como eu te falei, em 2017, esses projetos de lei crescentes, senhor presidente, de valores e impostos e taxas de serviços, na época foram muito fortes, aqueles primeiros 3, 4 meses, de março, fevereiro até final de abril, foram fortes. Enquanto muitos aplaudiam a austeridade à época, né, em nome do cuidado, no zelo com a coisa pública, não perceberam o dinheiro subir dos bolsos, né? Principalmente aqueles pequenos empresários lojistas, pequenos negócios, né? Eles foram escalpelados, na verdade. Diminuíram muito seus estoques, suas reservas, né? Ficaram mais pobres, essa é a verdade, essas pequenas empresas, esses comerciantes. Agora vamos à prática, né? Eu vou dar eu acabei de falar o efeito. Então, vamos ver agora a causa disso, né? O prefeito, até uns meses atrás, ele disse que havia pagado em média 120 milhões, né, dívida do governo no passado, sempre no singular, do governo no passado, né? Então, mas começou lá em 2017, falando que foi 70 milhões, depois 80 e poucos, falou em 105 milhões, 120 milhões, 150 milhões, o último número que ele passou foi 170 milhões de dívidas pagas do governo no passado, sempre no singular. Estou até falando isso para que fique bem registrado essas palavras. O último número, 170 milhões, para daqui a pouco não dizer que veio 200 milhões. Sempre assim, é muito falado e parece que ninguém presta atenção. Mas tudo bem, vamos fazer então agora essa relação desses 170 milhões anunciados pelo prefeito, né, do que foi pago dessas dívidas com tudo que entrou no município. 2016, todos sabem, foi ruim, péssimo ao município, foram 600 milhões, todo o giro do dinheiro no município. 600 milhões, aqui em 98, 600 milhões, entre recursos livres, repasses e tudo mais, 600 milhões que entrou. Eu projetei na época, em maio de 2017 aqui, que ia ser em média de 10, 11, 12% ano a ano. Isso líquido, sem já reter a inflação devido àqueles cortes que foram feitos em 2017. Então, ou seja, em 2016, 600 milhões. Para 2017, eu errei por menos de 1 milhão. Deu 672. Depois, 2018, foi para 740 mil. Esse ano vai fechar em 800, 820 milhões. Né? Os recursos todos no município de Criciúma. E o ano que vem, conforme a estimativa, né, que eu disse, vai chegar em média de 900 ou 920 milhões. Ou seja, se nós botarmos esse incremento somatório, eu disse que estava fazendo relação com 2016. Então vamos supor que tivesse essa receita fixa. Todos os anos foram 600 milhões e esse a mais que veio. 72, mais 140, mais 220, mais 320. Ou seja, nós vamos ter um total em relação
2016, uma captação que entrou extraordinariamente no município, de crescimento, em torno de 750 milhões. Vai ter isso até o final de 2020. Nós vamos ver lá, dezembro do ano que vem, vamos fazer essas contas, vamos ver que vai bater tudo. Então, desses 750 milhões líquidos, eu estou falando em relação a 2016, vamos descontar esses 170 milhões que o prefeito disse que pagou, dívida do governo passado, no singular. Ou seja, então o ano que vem teria que sobrar até o final do ano, em média de 580 milhões em relação a 2016. Ou seja, desses 4 anos, né, o dinheiro que entrou no cofre, ele cresceu em média de 55%, de 600 para 900 e poucos, 920, que pode dar isso aí, vai ser nessa base. A minha constatação é que o município, eu já falei no princípio, a arrecadação cresceu, mas o município não desenvolveu. Isso dá para afirmar e a gente está vendo aí. E foi um dinheiro, logicamente, tirado do suor, do lombo do contribuinte, né? Voltando às contas agora, 750 milhões, menos 170, né? Dá o 580 aquele conforme eu falei. Aí resta saber para onde é que vai todo esse dinheiro. São mais de $500 milhão nesses 4 anos que ficariam livres daquelas dívidas passadas, certo? Mas aí pode perguntar para mim, vereador, mas não chegou 2020, já quer comentar, isso é blá blá blá, é conversa fiada, é mimimi. Não, então vamos fazer as contas então, até final de 2019 agora. Até o final agora, certo? Então, somando 2017, 2018, 2019, nós vamos ter uma receita de 430 milhões. Vamos descontar já esses 170. Descontar já esses 170 milhões que foi pagado no singular do governo passado, né? Então, o que vai acontecer? Teremos, então, se descontar de 430 e 170, vai dar ainda um saldo positivo de 260 milhões. 260 milhões. É grana pra caramba. Aí eu faço aquela relação. Se com 130 milhões de financiamento, o prefeito, nosso município, está fazendo chover de obra na cidade, está revolucionando, com 130 milhões, aí a pergunta é, aonde foi? Aonde está indo? Ou para onde irão esses 250 milhões de recebíveis, tendo todas as despesas, já que ficou tudo fixado lá naquela época? São 260 milhões, é o dobro. Se com 130 milhões financiado está fazendo o que está fazendo, e o dobro, o que está fazendo? Isso aqui temos que começar a pensar melhor. Então, relembrando, todos sabem, né? Foram feitos vários empréstimos, a gente está cansado de saber dos 130 milhões, né? Também foram feitas centenas de lotes de venda. Aí volta a pergunta, o que está se fazendo com esses 260 milhões? 2020, então vai ser mais 320 milhões. Se nós botar, vai dar 920 o ano que vem, arrecadação final de 600, além dos 260, mais 320 milhões. Quero ver o que vai ser feito com esse dinheiro. São mais de 320 milhões livres em relação a 2016. Vamos lá, não vamos confundir. Só para botar mais uma dúvida, esclarecer, né, o dinheiro que a gente está anunciando. A LDO de 2020, a estimativa foi de 1 bilhão e 250 milhões. Vide o PE 98 2019 que passou por essa casa. Nós todos aprovamos. Aí vamos lá, vereadores, vamos fazer um exercício agora, para comprovar a minha tese. Desse 1 milhão e 250, olha onde é que está o X da questão. Desse 1 milhão e 250 que está, com esses 920 que eu projetei lá atrás, em 2017. Vereador Ademir, você tem mais 3 minutos e 30, citado pelo vereador José Paulo Ferrares. Muito obrigado pelo tempo, José Paulo. Então, assim, voltando aqui agora, com mais esses 320 milhões, essa relação do PE 98, certo? Vai comprovar minha tese, porque desse 1 milhão e 250 que está no orçamento do ano que vem, tira esses 920 que eu projetei em 2017, vai estar sobrando quantos? 320 milhões. O que vai ser feito com todo esse dinheiro? Eu posso apostar, o município, o prefeito ainda não sabe o que vai fazer com tanto dinheiro. É muito dinheiro. Sabe o que é isso? Um incremento de $500 milhão em 4 anos, com toda essa recessão. Bom, eu já percebi e vi algumas ações vindas em projetos de lei. Sim, eu vi, senhores. Eu vi. Várias ações vindo para cá. Que podem até diminuir um pouquinho esse bolo em 10, 15, 20 milhões. Mas que isso vão ter que fazer muita força. Porque é muita. Houve vários projetos de renúncia de receita que vieram para cá, né? E outro caso que pode se fazer muita diferença aqui em diminuir esses valores são o que eu falei no princípio, né? Os aditivos, as despesas de licitações, aos milhões. E às vezes eu chamo a atenção, o Observatório Social, que tanto olha para nós, que tanto
primo capricho do dinheiro que passa aqui pela Câmara. Aqui passa 1 milhão, lá passa mais de bilhão. E aí? Observatório, agora eu for aqui também. Eles têm que vir aqui e responder para nós essas coisas também. Então tem muito dinheiro sobrando. Então, aí eu volto naquele ponto. Aí dá uma isenção de 70, 80, 100 mil reais, né? Para as pessoas que têm câncer. Ah, não, daí não pode. É renúncia de receita, vai me deixar inelegível, porque não sei o quê, bababá. Como assim? Como assim? Poxa vida, a gente fica até pilhado com essas coisas do absurdo que é. Então, volto a afirmar. Final de 2019 agora vai sobrar mais de 100 milhões em caixa, vai dar trabalho para ter que... Mas pelo que ficou no orçamento anteriormente, vou encaixar, mas vai ficar sobrando muito dinheiro. E só vocês perceberem as transposições, né? É o que chamo de novo observatório. E também outra coisa, né? Nesses pontos, em 2018, quando alertei a todos vocês, os senhores aqui, dos dois PS, o PS 125 e o PS 126, ali foi... É só você voltar lá, entrar e conferir. Ali foi dada a liberdade para a gata, foi a gata para o brejo com corda e tudo, a vaca, todo mundo. Ficou livre, a porteira ficou aberta, ficou escancarada, tampou muitas ilegalidades aqui, nessa transposição. Então havia passado do limite prudente na época, muito, tinha passado, era forte, era perigoso. Aqui, esses dois projetos, 125 e 126, foi o que salvou a lavoura do ano passado, para não ter mais problemas ainda. E também, eu deixei o PE 105, para 2018, do orçamento de 2019, que era o orçamento do município, o prefeito mandou, ele não botou, teve que ser promulgado para aqui, para essa Câmara. Certo, vereador Júlio? Foi promulgado, o senhor promulgou aqui essa lei, PE 105 do orçamento de 2019, senão o município vai ficar sem orçamento. Olha o absurdo. O próprio prefeito, ele não aprovou, nem se deu ao respeito à época de ter que aprovar o próprio projeto dele, do orçamento. Então, assim, conforme o PE 98 que passou esse ano, e das leis de diretrizes orçamentárias de 2020, temos um excesso de dinheiro, muitos excessos. Quem sabe, como ele está sendo consumido, se todo mundo quer saber como ele está sendo consumido, é começar a dar uma olhadinha no Diário Oficial. Ali vem tudo, automático, né? E o que eu falei também, por que o prefeito sempre fala no singular? Porque parece que só teve um prefeito no passado, que era o Márcio, e agora o atual. É o segundo prefeito dessa cidade. Se foi pago essas dívidas, não foi tudo a dívida do governo passado. Foi do anterior, mas que fale a verdade. Ele também foi governo, também deixou dívidas. Por isso que eu fiz o requerimento pedindo tudo isso. Bom, que Deus seja louvado e que ilumine a cabeça dele e da população. E tudo que a gente fala aqui está registrado, certo? Eu procuro muito ver esses números, papéis vêm para cá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo tempo, vereador Tita, vereador Paulo, vereador Jair. É isso aí, a todos os ouvintes. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra o vereador Aleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que aqui se encontra hoje, que bom escutar esses números do vereador Ademir Honorato. Se toda a cidade do Brasil pudesse ter, então, todos esses números, que da maneira como foi pego o governo, já está sendo realizada uma série de obras em praticamente todos os bairros da cidade. Imagine, vereador Zário, se vai sobrar tudo isso mesmo. Aliás, eu até faço um desafio, Vossa Excelência, que é um expert na parte de economia, para sentar lá com o secretário da Fazenda, o secretário Celito, juntamente com a equipe do governo, eu levo o senhor até lá, se o senhor achar necessário, para que aí eu consiga entender de onde é que vai sobrar tudo isso que Vossa Excelência está colocando. Porque da maneira como você colocou, eu confesso que eu não consegui entender absolutamente nada. Mas, que bom que vai sobrar tudo isso, porque foi um prefeito que eu ajudei a ajudá-lo com muita honra, muita tranquilidade,
teve um aumento de passagem somente, depois não teve mais. Conseguiu construir uma UPA na Próspera, está fazendo uma UPA no Rio Maina, um ginásio lá na comunidade do vereador Salésio Lima. Em tantas as obras que estão sendo realizadas, agora o Parque Centenário Alter Guide, o Parque do Imigrante, que ficou uma belezura, asfalto praticamente em vários bairros, com projetos aprovados nessa Câmara aqui, que tem a digital dos vereadores na época, eu não estava aqui, mas acompanhei. Eu vinha muitas vezes até nessa casa aqui, pedir agilidade em alguns projetos de lei, vim sim, com muita tranquilidade, porque não era projeto de lei nem para mim, nem para o prefeito, é projeto de lei para a comunidade. Agora, se Vossa Excelência não gosta do prefeito por algum motivo ou não, aí é o outro departamento, mas o prefeito é da cidade. Eu, por exemplo, gosto da cidade de Criciúma. O próprio seu bairro, Quarta Linha, sendo contemplado lá com várias ruas asfaltadas. Porque, como Vossa Excelência muito colocou, é um governo austero, e foi mesmo na gestão. Um governo realmente que fez gestão pública para poder sobrar um pouco de recurso para investir na comunidade. E, aliás, posso dizer a todos, muito criativo, com relação à venda de terrenos nos bairros, vereador Toninho. Vereador Aleu, você tem mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Moacir Dajori. Agradeço ao pastor Dajori, ao vereador, colega vereador, ele sabe que é aquela brincadeira. E da maneira como foi pego o governo, que estava um verdadeiro caos em dia 2 de janeiro de 2017, eu dizia sempre, vereador Zélio, que passaram-se 10 dias daquele ano, 2017, a imaginação que a gente tinha no governo é que estávamos, o Titanic estava debaixo da água, realmente, e a gente não sabia nem onde estava esse navio. A gente não tinha norte. Todo dia era uma surpresa de uma dívida deixada do governo passado, sim, senhor. O prefeito São Paulo pode ter deixado a dívida de 2012 a 2013, mas deixou com responsabilidade de fazer o pagamento, diferentemente do outro governo. Então, eu não sei se algum vereador conseguiu entender a explanação do vereador Ademir, eu confesso que eu não consegui, mas eu até gostaria mesmo, eu vou assistir várias vezes, mas não vou conseguir entender, excelência, não adianta ficar falando assim. Eu gostaria de ver você juntamente com o pessoal da Fazenda, da Secretaria da Fazenda. Eu fico num aguardo seu, num telefonema seu, para levar até a Secretaria da Fazenda com a equipe do governo, para que aí assim eu consiga entender o que Vossa Excelência colocou aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Declina. Com a palavra o vereador Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Deus seja louvado. Senhor presidente, demais membros da mesa. Senhor presidente, estava com saudade de Vossa Excelência, ficou 10 dias ausente, assim, sentimos sua falta. Vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. O Oscar sempre participando conosco, assim, obrigado pela participação. Eduardo também aqui, prestigiando a casa. Senhor presidente, eu só vou aproveitar, porque eu acho que o vereador Paulo Ferrarese, cedendo o tempo dele para o vereador Ademir, e certamente ele falaria sobre uma reunião que nós tivemos junto à Casan na sexta-feira, às 15 horas, tratando sobre o residencial Carmel, assunto em relação à água que não estava sendo abastecida por uma ordem judicial. E aí nós dois lá, junto com o síndico, moradores, a equipe técnica da Casan, tivemos lá conversando bastante sobre o tema, e surgiram algumas ideias naquele local que certamente daria a solução. E uma das questões, né, senhor Paulo, vereador Paulo, uma das questões foi aquela que a gente havia antecipado, da possibilidade de transformar todas as tarifas em tarifa social. Dos 44 passaria para 8,74, acho que esse seria mais ou menos o valor. Inclusive com a possibilidade de trazer a dívida, né, para valores nominais, sem atualização, e também considerando o atraso, aplicando a tarifa social. Veja que isso representaria alguma coisa em torno de 20% total da dívida, um desconto de quase 80% de todo o débito.
Então veja que é uma alternativa importante, dentre elas também, sair de 272 relógios para 17, que é o número de blocos, o que facilitaria também o acompanhamento do síndico, né? E também, é claro, algumas responsabilidades, alguns encaminhamentos, para que o próprio residencial, através do síndico, pudesse também fazer algumas medidas para facilitar não só o trabalho da Casan, como também resolvendo, em tese, né, os problemas daquela comunidade que está naquele local. São 272 apartamentos. Hoje, eu e o vereador Paulo fizemos um encaminhamento em nome dessa casa, pedindo para que a CISAM se manifestasse acerca exatamente disso que eu acabei de falar. Como um ato social, como um ato de necessidade, né, primando aí pelo princípio da razoabilidade, em decorrência dos problemas que ficar sem água naquele povo lá pode estar trazendo de problemas, tanto social quanto à saúde, uma série de fatores. Então, a gente deu esses encaminhamentos e hoje nós também fizemos esse pedido para que a CISAM, através do superintendente, né, do Antônio, pudesse nos atender, encaminhando essas resoluções, para que daí sim a Casan pudesse tomar providência, porque é do conhecimento de todos que a Casan não pode fazer nada por conta própria, né, sob pena de responder por irresponsabilidade ou mesmo improbidade. Então, nós solicitamos que a agência reguladora fizesse todo esse trabalho para que a Casan, daí sim, pudesse, dentro desses encaminhamentos realizados, resolver o problema do residencial Carmel. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Registramos a presença dos produtores de mel de abelha C. Ferrão, os alunos, pais e professores também do Colégio Marista. Obrigado pela presença. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos tratar assuntos de interesse desta casa. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Saúde e Educação, estou convocando os membros desta comissão para amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde, uma reunião extraordinária para resolver projetos pendentes. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Fiscalização, convoco a turma para amanhã às 16 horas, reunião extraordinária. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, na condição de presidente da Comissão de Obras, também convoco para amanhã às 16 horas na sala 509, na minha sala. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Portelec. Senhor presidente, na condição de presidente da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, convoco os membros da comissão para amanhã às 16 horas, uma reunião extraordinária na sala, no gabinete 805. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu da Silveira. Senhor presidente, gostaria da inclusão na pauta de hoje do PL 116/2019, que declara de utilidade pública o Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Criciúma. Já passou por todas as comissões. Em votação, inclusão na pauta do PL 116. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Portelec. Senhor presidente, líder do governo. Conforme nós conversamos com todos os vereadores, solicitar então a dispensa dos pareceres de todas as comissões do PE 142/19, que ele trata da alteração da lei lá do CTG. Então, solicitar a dispensa dos pareceres de todas as comissões. Em votação, a dispensa dos pareceres do PE 142.
Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade. Solicitar também, senhor presidente, a inclusão na pauta do dia de hoje do PE 142/19. Em votação, a inclusão na pauta do PE 142. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Odinei Portelec. Solicitar a dispensa de todos os pareceres das comissões do PE 144/19, que trata de subvenção social ao bairro da Juventude. Em votação, a dispensa de parecer do PE 144. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade. Solicitar, senhor presidente, também a inclusão na pauta do dia de hoje do PE 144/19. Em votação, a inclusão na pauta do PE 144. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Isso aqui eu posso pedir todos eles juntos? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Odinei Portelec. Senhor presidente, conforme nós conversamos com todos os vereadores, nós temos aqui projetos que já passaram por todas as comissões. O PE 130/19, o PE 110/19, o PE 107. Eu vou ler aqui do que trata. O PE 130, ele trata da transmissão ao vivo pela internet das licitações. O PE 110, ele trata da entrega voluntária de resíduos sólidos e recicláveis e domiciliares. O PE 107, ele trata da gratificação especial para membros da comissão de licitação. O PE 114, ele trata de conceder direito real de uso à Associação de Moradores do bairro Mãe Luzia. E o PE 104, que trata da obrigatoriedade dos hospitais e maternidades procederem à orientação de primeiros socorros em caso de engasgo. Então, solicito aos colegas vereadores a inclusão na pauta de todos esses PEs. Em votação, inclusão na pauta do PE 104, 107, 110, 114 e 130. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Odinei Portelec. Solicitar aos colegas vereadores a inclusão na pauta do PR, do projeto de resolução 05, que regulamenta o funcionamento das frentes parlamentares, conforme descrito no artigo 123 do nosso regimento interno. Solicitar a inclusão na pauta do dia de hoje, haja vista ter passado por todas as comissões. Em votação, a inclusão na pauta do PR 05. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Odinei Portelec. Solicitar a inclusão na pauta do dia de hoje, já vista ter passado por todas as comissões, do PLC 34-PE, de autoria do prefeito municipal, que insere cargo de proveniente em comissão na Lei Complementar 203/2017. Em votação, a inclusão na pauta do PLC 34. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade. Obrigado, presidente. Esse aqui o senhor tem que pedir porque é da mesa diretora. O senhor pede inclusão. Você pode fazer daí mesmo? Pode fazer daqui. Já passou por todas as comissões. Eu queria a comissão técnica para a elaboração do anteprojeto. Tá. Gostaria de pedir a inclusão na pauta do PR 05/19. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 593/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto ou estudo para a finalização da pavimentação Rua Imigrante José Colombo, localizado no distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 594/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de construção de uma lombada física de frente à casa número 919, na curva
da rodovia Narciso Dominguini, bairro São Domingos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 977/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: execução de patrulhamento e colocação de material adequado na rua José Mendes Danielski, situado no bairro Cidade Mineira Nova. Requerimento número 595/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa a relação de todos os contratos firmados com o município com valores acima de R$100 mil, incluir aditivos caso existam. A lista deve conter nome, CNPJ e valor total do contrato na ordem decrescente. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência expõe de 5 minutos. Senhor presidente, só subo aqui para pedir uma questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Cada um. A questão de ordem que eu peço é para que se inclua do ano 2017 até os dias atuais. Será atendido em pleno, vereador. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 596/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Assunto: requer-se a mesa ouvido plenário na forma regimental, envio do expediente à direção do Hospital São José de Criciúma, solicitando o seguinte informação a respeito dos pacientes oncológicos. Primeiro, quantos pacientes fizeram tratamento oncológico nesta instituição nos últimos 12 meses? Segundo, quantos destes residem em Criciúma? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito os senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso 049/19, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, que homenageia o bispo diocesano Dom Jacinto Inácio Flá e também o padre João Sávio pelos 10 anos de episcopado em Criciúma e região. Desta forma, convido os homenageados para que adentrem ao plenário e tome assento junto à mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 49/19. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requer-se a mesa ouvido o plenário e na forma regimental envio do expediente ao bispo diocesano Dom Jacinto Inácio Flá da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir o bispo diocesano Dom
Dom Jacinto Inácio Flac, pelos 10 anos de episcopado em Criciúma e região. Segundo o bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inácio Flac é natural de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, e nasceu em 26 de fevereiro de 1952. Fez seus estudos primários em sua cidade natal e os secundários em Viamão, no Rio Grande do Sul, onde também estudou filosofia quando ingressou no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição. Estudou teologia no Instituto Teológico da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul. Ordenado sacerdote em 7 de maio de 1988, iniciou suas atividades até 1989 como vigário paroquial da paróquia Santo Antônio em Estrela, no Rio Grande do Sul. Em 1995 a 97, frequentou em Roma o Pontífice Instituto de Espiritualidade Teresianum, conseguindo a licença em espiritualidade. De 1990 a 95 e de 97 até 2003, foi professor e diretor espiritual no Seminário Maior de Viamão. De 1991 até 2003, foi vigário na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na mesma cidade. No dia 12 de novembro de 2003, o Papa João Paulo II nomeou Dom Jacinto como bispo auxiliar de Porto Alegre, com o título... Não vou saber ler isso aqui. Comide Proconsulare. No dia 5 de fevereiro de 2004, foi ordenado bispo em sua cidade natal, durante as celebrações do centenário do nascimento do cardeal Dom Vicente Scherer. No dia 20 de fevereiro de 2004, assumiu a função de vigário episcopal do Vicariato de Guaíba, na Arquidiocese de Porto Alegre. Dom Jacinto também acompanhou a pastoral presbiteral da Arquidiocese de Porto Alegre e a catequese da CNBB Regional Sul 3, no Rio Grande do Sul. Com a nomeação do Papa Bento XVI, no dia 16 de setembro de 2009, Dom Jacinto passou a ser o novo bispo da Diocese de Criciúma. O início de sua missão se deu no dia 13 de novembro do mesmo ano. Nesses 10 anos, muitas foram as contribuições de Dom Jacinto para o crescimento da Igreja Diocesana. Dessas, destacamos criação de 5 novas paróquias: Santo Antônio, Quartalinhas e Criciúma, São João Paulo II de Sombrio, São Pedro Apóstolo de Balneário Arroio do Silva, Nossa Senhora de Guadalupe, do Boa Vista em Criciúma, São Francisco de Assis, no Balneário Rincão. Em 2020 serão criadas mais 2 paróquias, a do Dembosque em Içara e de Balneário Gaivota. Ordenação de 16 novos padres que estão atuando nas paróquias e seminários da Diocese. Padres em missão, além de atuarem na paróquia, na própria Diocese, 3 padres estão auxiliando outras dioceses dentro do estado de Santa Catarina, sendo um em Rio do Sul, um em Joaçaba e um no Seminário Regional de Filosofia em Brusque. A construção de inauguração do Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Içara, uma obra de reconhecimento nacional, e a elevação do Santuário Diocesano da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá, a paróquia mais antiga da Diocese. A construção e inauguração da nova sede da Cúria Diocesana, levantada no bairro Santa Bárbara, que será inaugurada no próximo dia 19 de dezembro. Apoio às causas sociais, destacando a acolhida e inauguração de 3 novas casas de recuperação de dependentes químicos dentro do território diocesano. Destaque nacional por o número de seminaristas, sendo hoje a diocese com o maior número de seminaristas de Santa Catarina, e referência nacional na acolhida e formação vocacional. Abertura pastoral e seriedade administrativa, com especial acento à vitalidade pastoral da diocese sob o comando do bispo diocesano. Um traço marcante, a simplicidade como o bispo acolhe e abençoa a todos aqueles que buscam sua atenção.
Gosta de atender as pessoas em casa, tomando um chimarrão e deixando que as pessoas abram seu coração e sua mente para as coisas de Deus. Leva uma vida simples e despojada, modelo de um bom pastor. Ante o exposto e ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso ao bispo diocesano Dom Jacinto Inácio Flá pelos 10 anos de episcopado em Criciúma e região, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2019, vereador proponente Paulo Ferrarese. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, as crianças do Colégio Marista, pais, professores, a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos assistindo também pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Cumprimentar Dom Jacinto, nosso bispo, Padre Joel, também que está sempre ao lado do bispo aí, sempre na caminhada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bispo, nessa noite especial aí, que essa Câmara homenageia o senhor pelos 10 anos de serviço à nossa igreja, de serviço prestado, sempre levando a paz, levando o amor, levando o carinho a cada irmão, a cada irmã. Então, não tinha algo melhor de nós homenagear através da moção de aplauso ao senhor. Dom Jacinto, irmão amável, pronto a nos erguer de nossas quedas, um mestre atento quando não obedecemos aos mandamentos do Pai, um companheiro solidário que nos ouve sempre prudente, nos orienta e, em nome de Deus, nos perdoa. Dom Jacinto, obrigado por permitir ser instrumento de paz, amor, caridade e fé. Em nossas preces pedimos para que Deus o mantenha sempre abastecido de coragem e de perseverança, para sempre em nossas vidas fonte de luz. Dom Jacinto, parabéns pelos 10 anos, 10 anos de episcopado em nossa diocese. Que Deus abençoe, continue sempre com esse coração maravilhoso, que traga muita paz ao nosso povo cristão. Parabéns, Dom Jacinto, obrigado por estar conosco nesses 10 anos e parabéns pelo seu trabalho em toda a sua vida. Obrigado a Deus por você existir. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui o Colégio Marista, o BAC, os demais que se encontram aqui nessa noite, cumprimentar nosso bispo diocesano, Padre Joel, que já é frequentador dessa casa, todo ano vem falar sobre a campanha da fraternidade. Muito obrigado pelas vezes que veio. Dom Jacinto, não poderia eu me furtar nesses 10 anos, na condição de coordenador da paróquia Nossa Senhora de Fátima, dizer as tantas vezes que o senhor já esteve na nossa paróquia, inclusive nesse final de semana, com a Crisma, né? Sempre acolhedor, sempre um paizão levando a mensagem, e com aquele abraço de acolhida que a gente sente verdadeiro, passando essa coisa boa. Nós, enquanto vereadores, temos essas ferramentas. Uma outra oportunidade pude lhe homenagear com o título de cidadão, e agora a moção pelo meu colega vereador Paulo, assinada pelos vereadores. Então essa casa vem agradecer em nome da cidade de Criciúma pelo brilhante trabalho, mais de 500 capelas que está sob jurisdição da diocese, paróquias, e o senhor faz esse trabalho de mensageiro, de missionário, levando a palavra de Deus, o amor ao coração de tantos que precisam. Então, da nossa parte, muito obrigado, Dom Jacinto, e a nossa casa aplaude o senhor, então, de pé mesmo por todos esses 10 anos.
A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Portelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui. Bom, eu não poderia me furtar de subir essa tribuna para falar e homenagear o bispo Dom Jacinto nessa moção, embora sejamos, não vou tratar de religião, mas igrejas diferentes, né? Mas eu preciso destacar a sempre humildade do bispo Dom Jacinto, a receptividade com que ele nos trata, nos recebe, né? Transmite uma paz, transmite uma serenidade, e se o rebanho, Dom Jacinto, e o trabalho cresce, desenvolve, é por todas essas qualidades que o senhor tem. Então eu preciso aqui parabenizá-lo publicamente por essa moção de aplausos. Não são só 10 anos, são 10 anos aqui como bispo de Criciúma, mas pelo que eu vi são 31 anos de sacerdócio, né? Eu tenho 21 anos fazer 21 anos como pastor, então eu sei o que é ter uma vida dedicada ao sacerdócio, né? E o bispo ainda tem mais uma questão, que a gente como pastor, tu casa, tu constitui família. O bispo não, ele tem a vida dele e a família dele é a igreja dele, são os padres que ele cuida, são os membros da igreja que ele cuida. Então o sacrifício ainda é maior. Então parabenizá-lo, né, por esses 10 anos aqui em Criciúma, parabenizá-lo também pelos seus 31 anos de sacerdócio, né, e esse reconhecimento é um reconhecimento de toda a Câmara, de toda a cidade de Criciúma, pela pessoa que o senhor é, né, a pessoa que o senhor nos inspira a seguir em frente e fazer o bem para as pessoas. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, a moção foi aprovada por unanimidade. A sessão está suspensa por até 3 minutos para que possamos entregar a moção de aplausos aos nossos convidados. Esqueci de falar que não esquece. Não, veio foi o dia que nós marcamos para lá fazer uma visita e chegamos uma hora atrás. Júlio! Não foi. Bom, boa noite a todos. Também da mesma forma, né, poder homenagear o bispo Dom Jacinto pelo poder semear a fé, o amor, a paz em toda a nossa região e também a vocação, né, que cada vez mais padres se formando e para nós com muito amor e carinho, o seu tratamento com as pessoas, né, a sua humildade e com isso a Câmara de Vereadores homenagear essa pessoa tão importante na cidade de Criciúma e vem cada vez mais podendo semear a paz e a união. Então, por isso, parabenizar também o vereador José Paulo Ferrarese e o padre Joel Sávio também, né, que vem sempre nos acompanhando, participando da vida religiosa da nossa região. Então, parabéns, Bispo Dom Jacinto, parabéns a toda a Igreja Católica, que cada vez mais pode celebrar a paz em nossa região. Você quer fazer a uso da palavra? Quero agradecer a todos vocês que
Eu acho que a gente faz a sua parte que tem que fazer, e eu quero agradecer a vocês da Câmara de Vereadores e ao senhor que encaminharam isto, e que eu possa continuar a servir cada vez melhor. E dizer uma coisa aqui para todos vocês. Eu me orgulho aqui da nossa região, são 26 municípios que eu acompanho, e um bom relacionamento que a gente tem com os nossos políticos. Trabalhei em lugares onde era muito difícil o diálogo, e então eu quero me alegrar. Aqui a gente tem a alegria de ter diálogo, conversar e recebê-los, então isso me orgulha, que eu acho que temos todos a contribuir e ajudar uns aos outros. Então, parabéns também a vocês, que são pessoas que o povo confia e espera muito, e isso é muito importante. Então, obrigado a todos vocês que também fazem um papel importante para o bem comum da sociedade. Muito obrigado. Em única discussão e votação o projeto de lei do Poder Executivo, PE 104/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades procederem à orientação dos primeiros socorros em caso de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, com emenda, e de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão a emenda. Tem que fazer a leitura da emenda, né? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Foi colocado agora. Emenda 01 ao PS 104/19. Acrescenta o inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei PS 104, conforme segue. Artigo 1º, inciso 3º. Fica também obrigadas à realização do treinamento exposto ao caput às unidades de saúde durante o atendimento pré-natal. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2019. Em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, até eu dei uma olhada nesse projeto hoje, passou nas nossas comissões. Eu coloquei pela aprovação, mas eu fiquei com uma dúvida na emenda, vereador Ademir. É que diz ali que as unidades de saúde do município também tem que fazer. Louvável emenda. Mas teria que ver que seriam com os funcionários das unidades de saúde, para que não haja contratação para esse fim específico. Então, se Vossa Excelência colocar na emenda que será feito esse treinamento pelos funcionários das unidades de saúde, eu acredito que ficaria tranquilo para fazer uma votação nessa emenda, que é extremamente importante, diga-se de passagem, essa emenda. Era isso, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, por nos assistir aqui em casa. Essa lei do engasgo, ela deu bastante, muito assunto conversado aqui, puxado pelo vereador Zairo, e veio esse pé. Aí no momento que passou, eu coloquei na minha comissão junto, porque o município ele cobra sim a obrigatoriedade do hospital e de maternidades. Ou seja, o município bota a obrigação a terceiros, né?
Porém, a gestante, eu vejo o porquê que eu vejo a importância de ser no posto de saúde. Porque a gestante, ela vai fazer todo o pré-natal, todo o acompanhamento no posto de saúde, né? Que ali é o lugar dela, no bairro dela, onde ela mora e coisa e tal. Então, eu fiz essa emenda para que orientasse, sim, né, para que fizesse junto com o pré-natal. É questão de conhecimento, né, de passar isso. É questão da enfermeira, com certeza ela sabe os procedimentos, ela vai fazer esse tratamento diretamente com a pessoa. Nascem aqui também crianças de outros municípios. Que bom que se nos outros municípios não pedem isso, essa lei que o Paço Municipal mandou, pelo menos vão ter esse conhecimento já para, de repente, não ter esses problemas em casa, de outras cidades, né? Mas muitas também do nosso município aqui, eles não nascem todos aqui na nossa nossos hospitais e maternidade. Eles nascem também, são feitos partos também em outras cidades também. E se nós oramos uma prerrogativa do município, está fazendo uma lei para uniformizar que todos os nascidos no município tenham esse aprendizado, esse conhecimento, então, quer dizer, essas pessoas que vão nascer fora, as mães, né, eles não vão ter esse conhecimento, não vai estar, então teria que ser para ajudar, né? Então, uma lei para ficar uniforme. Entende? Quem vem de fora que nasce aqui vai ter experiência pelo hospital, pela maternidade. E aqueles que são daqui, que vão fazer, os habitantes daqui, que nascem aqui, vão ter orientação no hospital, na maternidade e também no pré-natal. É só essa a diferença, né? Porque ele também, quando vai para fora, ele não vai ter essa experiência, né? A mãe não vai ter. Respondi ou tem alguma outra coisa? Logicamente, se vai no posto de saúde, ali tem aquele acompanhamento que faz o pré-natal, aquela pessoa enfermeira, que ela tem todo o conhecimento dos procedimentos. É questão de o próprio funcionário estar ali fazendo, às vezes, um treinamento que o município pode dar, para ajudar, para ter experiência, que elas sabem com certeza, nos postos de saúde, eles sabem fazer os procedimentos. Então, é questão dessa pessoa, da enfermeira, passar esse aprendizado para a gestante, naquele momento que ela está ali conversando, aqueles 10, 15 minutos do pré-natal, ela vai estar falando isso. Beleza? Era isso aí. Muito obrigado. A emenda continua em discussão. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, na verdade, só para resgatar um pouco, e até porque esse projeto originalmente é do meu gabinete, fico contente que esteja em discussão na casa, que se amplie a discussão, mas eu acredito que tem todo um arranjo para a substituição por um projeto do Executivo de um projeto legislativo. Então, estou surpreso com a emenda, não houve essa discussão com este vereador. E qual é o encaminhamento que eu sugiro? Tem uma série de alterações que eu gostaria de sugerir. Então, até eu acho, pela oportunidade, por senso de oportunidade, todas essas alterações eu estarei propondo o ano que vem na lei. Mas entre elas não se encontra esta proposição de emenda, então eu gostaria de esclarecer por que votarei contra a emenda. Porque tem uma série de alterações que são do projeto original, que é deste vereador, que não estão contempladas. Então farei isso em bloco o ano que vem, como alteração da lei, para não polemizar por uma questão de senso de oportunidade. Obrigado. A emenda continua em discussão. Com a palavra o vereador Odinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, eu acho interessante, nós já aprovamos o projeto que o vereador Zairo propôs, né? Eu também fico preocupado com essa questão da emenda, porque o que acontece? No artigo 1º, no seu inciso 2º, o parágrafo 2º, ele diz: fica facultado aos pais ou responsáveis a adesão ou não ao treinamento oferecido pelos hospitais e maternidades, estando certo de que, em caso de rejeição, os mesmos deverão assinar um termo declarando sua recusa. Isso deveria valer também, então, no caso, para aqueles pais ou aquela mãe que está fazendo o pré-natal lá também no posto de saúde. Porque nós estamos aqui com a emenda obrigando que os postos de saúde façam esse treinamento,
certo? Né? Ou a emenda diz, ficam também obrigadas à realização do treinamento disposto no caput desse artigo, as unidades de saúde durante o atendimento pré-natal. Então, o pai deveria também ter o direito de não querer receber esse treinamento, haja vista que tu está proporcionando esse direito para ele não receber esse treinamento lá no hospital. Né? E sem contar da questão da obrigatoriedade, de você obrigar com que as unidades de saúde façam esse treinamento. Eu acho que é importante a discussão, o tema é importante, é para salvar vidas. Eu comungo da mesma ideia do vereador Zairo. Acho que temos que discutir essa questão de forma mais ampla. Obrigado. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada da emenda. Volta contra emendas, depois ano que vem com o vereador faz a alteração. Segue hoje os procedimentos. Projeto executivo. Júlio, não vou fazer mais acordo, é um projeto meu daqui coisa. Agora vai ficar lá isso. Quem quiser projeto ano que vem lá no gabinete vai acompanhar. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por 8 votos favoráveis, 6 contrários e 2 abstenções. Em votação o projeto. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 107/19, de autoria do prefeito municipal, que institui a gratificação especial para os membros da Comissão de Licitações, pregoeiros e equipe de apoio pregoeiro, no âmbito do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PE 110/19, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o poder público municipal a recompensar a entrega voluntária de resíduos sólidos recicláveis domiciliares, a instalar pontos de entrega voluntária, PEV, e criar selo municipal de amigo do meio ambiente e dar outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando-se ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec.
Presidente, essa questão de ordem é para solicitar a retirada de tramitação do PLC-PE 35/19, da autoria do prefeito municipal. Ele deu entrada nessa casa, hoje foi lido, e é um pedido do governo para que se retire o projeto. Obrigado. Será atendido em pleno, vereador. Em única discussão e votação, o projeto de lei 114/19, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso a título oneroso de área que especifica a Associação de Moradores do bairro Mãe Luzia. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 130/19, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre transmissão ao vivo via internet de todas as licitações realizadas pelo Poder Executivo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação do projeto de lei PE 142/19, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 1º do seu inciso 1º da lei 7.519, de 12 de setembro de 2019, e altera a lei 7.574, de 13 de novembro de 2019, e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e a matéria foi incluída na ordem do dia nos termos do artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. É desse aqui? Esse aqui é o projeto. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 144/19, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre concessão de subvenção social ao bairro da Juventude, dos padres rogacionistas e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e a matéria foi incluída na ordem do dia nos termos dos artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 109/19, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, que dispõe sobre a proibição e a produção de mudas, a distribuição e o plantio da espatódia, também conhecida como espatódia ou bisnagueira, incentiva a substituição das existentes e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando-se ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto do Lei do Poder Executivo, do Poder Legislativo, PL 116/19, de autoria do vereador Arleu da Silveira, que declara de utilidade pública a IAB, Instituto Arquitetos do Brasil, Núcleo Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhamento ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de resolução PR 05/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, que regulamenta o funcionamento das frentes parlamentares previstas no artigo 223A do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram a aprovação e encaminhamento ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Esse é o voto. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Foi isso aqui. E única discussão e votação, o projeto de resolução PR 06/19, de autoria da mesa diretora, que institui a comissão técnica para a elaboração do anteprojeto de reformulação do regimento interno da Câmara de Vereadores de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhamento ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC-PL 032/19, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação em 3 de 12 de 2019. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC-PL 033/19, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram por aprovação e encaminhando-se ao plenário.
O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação em 3 de 12 de 2019. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC 034/19, de autoria do prefeito municipal, que insere o anexo 2º da lei complementar 203/2017, cargo de provimento em comissão e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando-se ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Acabou. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 10 de dezembro, terça-feira, e horário regimental. Boa noite a todos.